Bom, nós temos hoje a presença do professor Manuel Carlos Fonseca. Antes, meu fraterno boa tarde, abraço para todos vocês presentes. E temos hoje a grata felicidade, alegria de ter conosco o professor Manuel Carlos Fonseca de Alencar, professor da Universidade Estadual do Ceará, do campus de Quixadá, da FECLESC, tá? E a presença aqui da sua orientanda Maria Dariana de Lima Bessa, né, e dos demais, para que a gente possa dar continuidade à atividade que o PET de História da FAFIDAM tem desenvolvido ao longo desse semestre, que é intitulada Diálogos Interdisciplinares. Nossa, agora eu esqueci. Me ajudem aí, gente. Integrando conhecimentos. Diálogos interdisciplinares. Eu troquei aí perdi. Então, a ideia é exatamente essa, integrar conhecimentos com as diferentes, a partir das diferentes abordagens e, sobretudo, também a partir do diálogo com outras disciplinas, né? Isso tem possibilitado uma discussão no campo da filosofia, no campo da história, no campo da psicologia, em diversas outras áreas do conhecimento que é fundamental para a formação acadêmica, intelectual dos nossos alunos, não é? E nos possibilita, por nossa vez, também dar curso, não é? A novos conhecimentos. Então, nós temos hoje o professor Manuel Carlos, que é da História, é um par, não é? É um dos nossos pares, mas que vai abordar uma temática que ainda não foi abordada, que é essa interface entre a história e a literatura. Tá? Então, seja muito bem-vindo, professor Manuel, e sinta-se acolhido, e eu te passo agora a palavra para que você possa fazer uso dela da maneira que mais lhe aprouver. Eu agradeço ao convite do professor Livenor, né? Eu também que sou filho também do PET, né? Aí pelos idos da década de 90, do século passado, né? Então, inclusive fomos, né? O próprio Livenor, aí na cidade de Limoeiro, eu conheci por meio dessa primeira visita que nós tivemos, né? Com o PET. Como o Olivenor já colocou, esse tema, né, da literatura, o uso da fonte literária, né, como um documento histórico, né, já é minha inquietação, vamos dizer assim, desde a época da graduação. Né? Na graduação, eu já estava aí lendo os romances naturalistas, tema, né, da minha dissertação, né, tanto o Adolfo Caminha como o Rodolfo Teófilo, né, compreendendo aí as visões que eles tinham, né, sobre esses dois espaços, né, que é o campo e a cidade, né, como é que eles pensavam sobre isso, entende? Então, eu vim desenvolvendo, né, vamos dizer assim, né, as minhas pesquisas, e cheguei a outros dois autores, né, que é o José de Alencar e o Juvenal Galeno. Né? São esses dois autores que eu fiz um estudo procurando perceber, né, como cada um deles via a cultura popular sertaneja. Né? Então, esse aí foi o tema, né, da minha tese. Tá? Já para o dia de hoje, né, eu tinha dado um tema, que era um tema de um artigo que eu havia feito, já publiquei há algum tempo, que eu queria apresentar, né, que era esse que tinha esse tema, o encontros e desencontros entre a história e a literatura. Só que a gente é bem inquieto, né? A gente é bem inquieto, já era uma coisa feita, só que eu quis revisitar, né? Já que agora eu tenho esse projeto
esse projeto de iniciação científica aqui, eu estou retomando o Galeno, e a gente sabe que nas nossas teses, né, abre-se muitas portas, né? A nossa tese, assim, tem tanta coisa que você pode voltar lá, você pode aprofundar, você pode... até conceito que você pode também trabalhar melhor. Então, exatamente por causa disso, eu voltei, vamos dizer assim, né? Porque voltei assim, porque fazem uns 7 anos, eu acho, né? Que já que eu defendi minha tese, né? Então, voltei ali novamente ali ao Juvenal Galeno para pensar um aspecto, né? Um aspecto da obra do Juvenal Galeno, né? Ou uma forma que eu pensei em ler, né? A obra do Juvenal Galeno, tá bom? E por isso o tema da minha comunicação hoje será a transculturação narrativa em Juvenal Galeno. Esse será o tema, né, que hoje eu vou apresentar. Antes disso, eu também queria fazer um convite para vocês. Eu não sei, vocês podem até me dar algum contato, ou mesmo passar para o Editor, que nós temos um grupo de estudo de História e Literatura na FECLESC, que se reúne quinzenalmente, né? Agora, comentado, porque eu acho que até é interessante isso, que eu acho que essa coisa tem determinadas atividades que realmente são interessantes de acontecer virtual, né? Os alunos tinham que se deslocar do interior para ir de tarde para ver o grupo, era muito difícil. Hoje, assim, muito maior a presença de pessoas nesses nossos encontros, né, do grupo de estudo. Então, recentemente nós estamos estudando aí o romance histórico. Não trouxe a discussão, né, sobre o romance histórico, mas se alguém tiver um interesse, e outros temas, né, porque não sei se aí também tem pessoas que têm interesse nessa interface, né, mas seria interessante aqueles que têm interesse nessa interface poder participar lá do grupo, trazendo as discussões também, porque as pessoas apresentam. É quase um grupo de pesquisa, sabe? Porque tem apresentação de pesquisa, só não é grupo de pesquisa porque precisa todo um processo, né, para você criar realmente um grupo de pesquisa, né? Mas poderia ser um grupo de pesquisa. Pois bem, gente, eu vou transmitir aqui, né, um slide para falar, acho que fica melhor, inclusive, nesse meu virtual, para você ficar visualizando ali e eu organizar melhor as ideias, tá bom? Vocês olhem aí se está passando direitinho. Estão vendo aí, gente? É ruim porque eu não consigo... Sim, Manuel. É ruim porque eu não consigo ver as pessoas, né? Isso é chato. Eu ainda não sei fazer aquela coisa de a pessoa... Mas eu vou lendo aqui, né? Aí eu acho que eu vou ver se... Aí eu vou acabar ficando um pouco na minha próprio pensamento, né? Assim, por isso que as pessoas acabam colocando assim, ver no computador, né? E transmite por outro. Não sei fazer isso ainda, não. Pois bem, gente, aí o tema, né, da nossa apresentação, que seria a transculturação narrativa em Juvenal Galeno, ok? Uma das coisas, né, importantes que eu acho que a gente tem que apresentar é exatamente esse autor, né, que foi quem criou, né, esse conceito de transculturação narrativa, né? Está aí esse autor uruguaio, né, que é o Ángel Rama, né, que viveu aí, como a gente vê, nasceu, né, praticamente, vamos dizer assim, a segunda metade do século XX. Né? O texto
morreu tragicamente, né, num acidente de avião, em 1983. E foi, quem não o conhece ainda, né, foi realmente um crítico latino-americano, como ele mesmo se coloca, que teve uma forte atuação, né, tanto como o texto está colocando, como professor, como jornalista, né, editor, ficcionista, dramaturgo, né, quer dizer, foi assim como, junto, poderíamos dizer assim, com Antônio Cândido, né, uma das figuras, né, mais importantes da crítica literária latino-americana na segunda metade do século XIX, ok? E isso é demonstrado, logicamente, né, nessa trajetória, né, da vida dele, né, quer dizer, ele foi professor nos Estados Unidos, ele foi professor na Europa, e ele, inclusive, ministrou cursos, né, aqui no Brasil, né, na Unicamp, né, e ficou bem marcado, né, esses cursos que ele ministrou aqui, e também vamos dizer, esse intercâmbio, né, que ele teve com o Antônio Cândido, tá bom? Um outro ponto... Gente, está tudo bem, né? Sim, sim. Gente, então, um outro ponto importante que eu acho de levantar sobre que ele faz parte desse conjunto de estudos, vamos dizer assim, que nós denominamos, né, estudos culturais. Né? São muitos autores, né, que estão aí, nós sabemos que tem o Thompson, tem o Raimundo Williams, né, tem o Homem Baba, tem Stuart Schwartz, né? Quer dizer, são todos esses autores que estavam ali na década de 70, né? Mas, lógico que mais recentemente foi denominado assim, né, de estudos culturais, mas esses autores, devido aos estudos que eles elaboraram, eles foram incorporados nesses estudos culturais, né? E o que seria isso? Rapaz, o cachorrinho está... Espero que não atrapalhe. Então, não, gente, então, seriam esses estudos, né, que começaram a apresentar, né, esse interesse pelas, como diz o termo já diz, né, do ponto de vista antropológico, pelas culturas. Né? Como é que, sobretudo, né, como é que as culturas elas definem, né, um determinado povo, né, aí vem também um conceito de identidade, uma determinada região, né, a gente pode até imaginar, por exemplo, o próprio, essa cultura ou essas tradições inventadas, né, com Durval Muniz, né, quer dizer, todo um discurso, né, que desenha um mapa, né, simbólico do Brasil, que seria o Nordeste, pois bem, e também, logicamente, que não aparece, esses estudos culturais não começam na década de 60, né, mas foi nesse período aí, da década de 50 e de 60, que também se incorporou esses estudos culturais a uma tradição marxista, né? Como a gente viu aí nos historiadores ingleses, e que na própria Inglaterra, como a gente sabe, foi onde hoje se desenvolveu essa ideia mesmo, né, dos estudos culturais. Muito bem, gente. Sim. Então, eu apresentei para vocês, né, só algumas obras do Angel Rama, né, e o que tem aí algumas obras, né, tá aí desde 72, né, 10 problemas para o narrador latino-americano, A Geração Críticas, Gauchipolíticos, Los Ditadores Latino-Americanos, Transculturação Narrativa na América Latina, La Ciudad Letrada e Las Marcas Democráticas del Modernismo.
né? Então, como vocês veem aí, né, existe aí todo um esforço mesmo, né, do Angel Rama do estudo, né, sobretudo da matéria literária, né, para se compreender o que seja aquilo que é a cultura, né? Então, houve, na América Latina, né, todo um movimento, como a gente sabe, né, não só na América Latina como um todo, né, colocando tanto o Brasil como o resto dos países da América Latina, é toda uma literatura, né, que procurou dizer a América, né? Uma literatura que procurou dizer, né, o Brasil. Então, o Angel Rama, o esforço dele desde o começo foi identificar qual seriam essas características, né, de uma literatura, né, que a cultura americana, né? Então, o esforço dele, né, do Angel Rama e de outros também que procuraram produzir, né, representando as suas nações ou as suas localidades, ok? Então, gente, nesse sentido, o Angel Rama, são 3 os conceitos, né, básicos dele, né, ou chaves, vamos dizer assim. Um desses conceitos é esse conceito de sistema literário, né, que não é bem, né, um conceito do Angel Rama, é um conceito do Antônio Cândido, que foi apropriado, né, pelo Angel Rama, né? O que seria isso, né? Seria aquilo mesmo que que o próprio Cândido, né, o Antônio Cândido, ele procurou caracterizar no Brasil, né, sobretudo no final do século XIX, para compreender que em que momento nós teríamos formado, né, no Brasil o que ele chama de sistema, isso que ele chama de sistema literário, né, que ele identifica aí, né, no final do século XIX, com o romantismo, né, quer dizer, um conjunto de autores, né, um conjunto de obras que se comunicam, ou um conjunto, e obras também, né, que se integram, né, a um certo cânone, e também um mercado consumidor, né? Então, essa tríade, né, formariam para o Antônio Cândido um sistema. Né? E o Angel Rama, ele procurou pensar esses sistemas literários, né, para exatamente a América Latina. Cada uma das suas... em que momentos foi formado esse sistema, ou mesmo a sucessão, né, de sistemas, né, literários diferentes, né, quando emergem outros sistemas, né, outras obras, né, outras formas de publicação, outro público, né, que são as transformações no próprio sistema literário. Outro termo dele, né, que seria essa ideia de comarca, mas também a gente chama isso de região, né, na nossa terminologia melhor região, é meio parecido, eu gosto de usar às vezes o Durval Muniz, porque quase todo mundo leu o Durval Muniz, né? O Durval Muniz é uma leitura para a gente assim, muito comum, né? Assim, então, eu gosto de citá-lo porque as pessoas identificam, né? E também sobre essa ideia mesmo de Nordeste também. Né? Então, quando ele vai criar a ideia de comarca, é compreender, logicamente, as regiões, né, que transcendem a ideia de uma delimitação geográfica. Né? Então, existem populações indígenas, por exemplo, que falam uma mesma língua, que vivem num ecossistema, né, um tanto quanto parecido, que produz, né,
e até os produtos, vamos dizer assim, né, da cultura, eles possuem uma certa identidade ou uma certa similaridade entre eles, e essas regiões, né, elas transcenderiam, então, a ideia geográfico-política, né, das regiões. Então, é uma forma o Angel Rama, pensar também, né, uma cultura, a ideia de uma cultura que transcenda também, muitas vezes, no caso, né, a ideia de nação. Okay? E, por fim, né, nós temos esse, né, que é o conceito que nós iremos trabalhar, né, mais demoradamente, que é o conceito de transculturação narrativa. Eu até peguei um pedaço aqui, gente, para que a gente possa dar uma lida aqui. Onde é que eu estou, hein? Para a gente se encontrar aqui, tanto botão, né? Olha aí, rapaz, o Zilmar, tá aí o Zilmar. E aí, Zilmar, como é que estamos? Zilmar foi meu colega na faculdade. Ele daí não tá ele. Só tá só a figurinha dele, né? Pois bem, gente, esse conceito de transculturação, o Angel Rama, ele tirou, aí o Zilmar, esse conceito de transculturação, ele tirou de um autor cubano chamado Fernando Ortiz. Então, ele mesmo cita aqui nesse artigo dele, né, é um dos artigos mais importantes, assim, né, para a crítica latino-americana de uma forma geral, que os processos de transculturação narrativa na América Latina. Ele diz assim: entendemos que o vocábulo transculturação expressa melhor as diferentes fases do processo transitivo de uma cultura a outra, porque este não consiste apenas em adquirir uma cultura, que é o que, a rigor, indica o vocábulo anglo-americano, aculturação, mas implica também, necessariamente, a perda ou o desligamento de uma cultura precedente, o que poderia ser chamado uma parcial desaculturação. E, além disso, significa a consequente criação de novos fenômenos culturais que poderiam ser denominados, né, oculturação. Então, o que ele está querendo dizer, né? O que é a questão do Angel Rama? Se deparando, né, com uma literatura latino-americana que era diferente da literatura europeia e, logicamente, de uma cultura americana, né, que era diferente de uma cultura europeia, o que o Angel Rama ele estava querendo, né, ao tomar, né, esses conceitos, exatamente imaginar que não houve, como ele diz, né, nenhuma total aculturação desses povos, né, que estavam ali, né, quer dizer, aqueles povos não tendo os dois povos, né, esses dois povos, aí é que o que aconteceria, de acordo com o próprio Renato Ortiz, né, seria uma transculturação, quer dizer, o produto final logicamente que isso não faz com que a gente esqueça os processos violentos que houve, né, desse encontro, não tem a ver com isso. O que ele está querendo compreender quais seriam esses produtos, né, ou essa cultura que foi resultado, né, desse encontro né, de cultura. Por isso, a expressão é transculturação. Logicamente, gente, que muitos outros pensadores estavam pensando isso também, né? A gente for pegar o Gilberto Freire, a gente vai ver que o Gilberto Freire criou um conceito naquela época também de tropicalismo, para pensar uma civilização completamente diferente dos trópicos, que tinha uma vida completamente diferente, uma forma de morar, de uns costumes, né? Quer dizer,
É um pensamento, é todo um processo que estava acontecendo ali, né, de pensar a América Latina da forma geral, né, como uma sociedade diversa. Pois bem, gente, então, o que seria a transculturação narrativa? Né? Que não é só a transculturação, ele está falando sobre a transculturação narrativa. Né? Então, aí seria um outro processo, né? Ele quer compreender como a literatura, as narrativas, as poesias, né? Elas trazem, como elas, né, são fruto dessa transculturação, né, e como ela pode nos revelar esses processos de transculturação, né? Então, nós conhecemos, ele tem um especial destaque para os romances, o Angel Rama, né? Então, sobretudo, o romance latino-americano. Então, ele busca ali, né, alguns elementos, né, que são importantes, de acordo com ele, para a gente perceber os níveis de transculturação de determinadas obras literárias, tá bom? Então, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum questionamento? É melhor para o final, né? Isso. Agora eu vou colocar aqui de novo. Peraí. Aí seriam essas categorias, né, de análise relacionado a... Tem que apertar aqui, né? Está atrapalhando muito a gente esses cachorrinhos? Esses latidos? Não. Não, né? São narrativas outras. Pois bem. Então, seriam esses três elementos, né, que ele queria procurar na narrativa literária latino-americana, né, para compreender aquilo que ele chama dos transculturadores. Né? Quais seriam aqueles autores, né, que conseguiram, dentro da literatura, né, mostrar esse caráter transcultural da sociedade americana, né? Então, ele traz aí três elementos. Um dos elementos é a língua, né, da literatura, né? Qual é a língua que é utilizada, né, na narrativa literária. O que ele chama a composição literária, ou as formas literárias, em um terceiro aspecto, é a cosmovisão. Tá? Então, o Angel Rama, né, esses transculturadores, como ele coloca, são aqueles alguns autores que estariam ali nesse processo que ele chama, né, de uma modernização literária, vamos dizer, que estaria no século XIX, né, para o começo do século XX, que houve, como a gente sabe, um conjunto de experimentações, né? Experimentações na própria literatura. A gente vê o próprio modernismo no Brasil. Então, ele procura diferenciar, né, uma literatura que seria essa que ele chama de um realismo regionalista, né, do século XIX, né, para essa outra literatura, que seria essa literatura dos transculturadores. Então, o que seria isso, né? A gente sabe muito, a gente pode ver muito, muito claramente isso aí, se a gente for ler as obras do próprio José de Alencar, por exemplo, de algumas obras do século XIX.
Essas obras, geralmente, como você vê, elas trazem, muitas, aí até às vezes é esquizofrênico, né? Elas trazem, por exemplo, duas línguas separadas. Né? No século XIX também, muitas obras indianistas, o próprio José de Alencar já tinha percebido um pouco isso também, né? Quer dizer, você vê aqueles termos indígenas, os dialetos indígenas, como se fosse uma outra língua que estava ali. Muitas vezes, inclusive, no final, existiam aqueles glossários, né? Para você entender, né, essa outra língua. Então, é bem essa ideia que tinha no século XIX de representar, né, aquelas regiões, aqueles dialetos, ou mesmo uma visão, como diz mesmo, uma visão exótica do próprio povo, muitas vezes, ou da própria língua, né? Então, Manuel, me permita só um comentário breve. Sim. Transcrevendo as entrevistas de velhas e velhos camponeses do Baixo Jaguaribe, né, com os quais eu realizei a pesquisa para o meu doutoramento, às vezes eu tinha a impressão de estar transcrevendo uma língua em extinção. Entendeu? Dada a riqueza de linguagem, não é? Que eles utilizavam e que se acha em desuso. Se você perguntar para essa moçada aí, se eu fizer aqui um inventário das palavras, não é? Dos dizeres, né? Para essa moçada aí, dificilmente eles vão saber do que se tratava, entendeu? Então, assim, é uma linguagem também metafórica, muitas vezes, sabe? Uma coisa fantástica. E que foi caindo em desuso, vai se perdendo, né? Você falando isso, eu lembrei, eu queria só... Que não é literatura, não é? Mas é uma tradição oral, não é? Que passava pela literatura, porque, sobretudo na região do Vale do Jaguaribe, era muito comum a prosa, né? Os versos, entendeu? O próprio cordel, né? Eles diziam que no início... no passado, as notícias chegavam através do cordel, né? Da prosa, né? Desse tipo de literatura, né? Uma das fontes, né, importantes, né, do processo de acordo com a Johanna, são as fontes orais, né? São os elementos mais importantes. E a gente vê, né, ele dá um exemplo no Brasil, né, de um desses transculturadores, né, que não percebeu, né, essa língua como exótica, mas fazia parte, tentou se colocar como fazendo parte dessa comunidade linguística, né, mas, ao mesmo tempo, não percebendo ela, né, como sendo um museu, uma coisa que você tem que preservar, né, mas uma coisa viva, o Grande Sertão Veredas, né? O texto está colocando, né, essa língua, né, como os transculturadores narrativos, trazem, né, constroem, muitas vezes, uma língua artificial, que é só da literatura, né, usando outras fontes, né, que, no caso, há fontes que no caso do sertão que você está falando, né, que foi aclimatado, né, foram línguas que foram aclimatadas e foram formando uma outra coisa, né, é essa língua que é transculturada, de acordo do ponto de vista da cultura. Mas o que o Angel Rama quer como é que a literatura, né, tomou essa língua e trabalhou do ponto de vista narrativo essa língua. Então, no caso, né, se tivesse algum escritor que, como fez o Guimarães Rosa, né, anotou todos aqueles vocábulos, viu, e quer dizer, foi todo um processo criativo de uma imersão, né, numa língua transculturada. Entendeu? Então, a língua do Guimarães Rosa não é a língua da gramática, né? A língua da gramática isso é que ele está dizendo, é a língua ocidental.
Essa que seria a língua da gramática, e que é enrijecida, né? As transformações da língua da gramática permanecem, algumas mudanças são muito poucas e muitas vezes não correspondem, né? Muitas vezes não correspondem à oralidade. Então, a literatura, ela depois, que o Ângelo Rama está colocando, depois do século XIX para o século XX, realizou um conjunto de experiências com esta língua, que seria a língua latino-americana, né? Fosse assim, entendendo? Né? Já que ele está pensando de uma forma geral, a América Latina. Mas, logicamente, que ele não pensou. Ele pensou, mas também ele pensou, quando ele quis pensar regiões, né? Ele também quis pensar nesse aspecto que você falou, né? De repente, você adentra ali o sertão, né? Com certeza, né? Existem diferenças, mas se é possível, acho que você mapear, né, uma região em que essa língua seja falada, né? Oliveira, se você for fazer uma pesquisa, né? Então, a partir de um certo, ali, né, de uma certa fronteira, o Cariri, por exemplo, né, a gente vê, você olha ali como há uma diferença em termos, dialetos e tal, né? Então, do ponto de vista linguístico, ali também pode ser pensado como uma comarca, né? Dele. Então, são essas experiências, né? E procurar essas experiências desta língua na literatura, por meio de como essas figuras, por isso que eles são transculturadores narrativos, né? Um dos aspectos importantes é exatamente isso que ele está colocando. A gente via muito, né, nos folcloristas, uma forma de dizer assim, olha a língua do matuto, aí copiava a línguazinha do matuto para a pessoa rir, né? Muitas vezes servia, né, para essa burguesia nascente, né, achar divertido, engraçado, né, o matuto, né, uma sociabilidade, quer dizer, se distancia, né, e se coloca como muito superior, né, muitas desse pensamento folclórico, né, e exatamente o Ângelo Rama, né, está exatamente criticando exatamente esse folclorismo também, ok? Vamos ver aqui. Pois bem, gente, uma outra coisa também, né, seria essa questão da composição literária, né? Então, como ele diz, geralmente, né, o século XIX, né, se a gente for pegar a literatura realista do século XIX, naturalista também, né, possui essa concepção que ele chama racionalizadora do homem, né, essas tramas psicológicas, né, geralmente existe ponto de vista também do próprio escritor racionalista, no sentido de explicar, né, dentro da própria narrativa, o comportamento de determinados personagens, né? No naturalismo você vê, né, toda uma pesquisa do comportamento social para mostrar, né, que a trama aconteceria daquele jeito, né, e tudo. Então, essa, né, seria essa literatura do século XIX, né, no qual também os transculturadores, né, estariam reinventando, ok? Reinventando também, né, e o texto aí coloca, com base na tradição oral, né, em gêneros antigos, como coloca aí, determinados diálogos, né? Então, há também essa questão, né, do ponto de vista também, né, não sei nem como é que se coloca isso na literatura, às vezes eu me perco também, de olhar, né, um fator sobre pontos de vistas também diferente, né? E uma coisa também, acho que é melhor a questão agora é mais relacionada à cosmovisão. E um terceiro elemento seria essa visão geral, né? Essa visão geral. Isso aqui eu acabei não... ele chama de cosmovisão, né? Quer dizer, esse é um termo, né, do Bakhtin, né? No qual a gente perceber como seria uma ideologia, né? Como a palavra diz, né?
mas essa como palavra melhor talvez seja como visão mesmo, né? Então, ela coloca aqui como elemento, né, da cosmovisão, do realismo regionalista, também esse discurso lógico formal, né, esse narrador que é sempre superior, né, que compreende todos os outros personagens, que explica e que se coloca também, né, do ponto de vista superior. Então, em relação à transculturação, que eu acabei nem colocando aqui, em relação à transculturação, e o Angel Rama coloca a questão da visão mítica, né? Essa visão mitológica do mundo. Tem um livro, né, bem interessante nesse sentido, que é um livro, O Reino deste Mundo, né, do Alejo Carpentier, que foi lançado em 1936. Ele toma a visão do mito, né, o próprio mito, a razão do mito, como um dos fatores mais importantes, né, da revolta de São Domingos, né? A revolta de... Então, e aí a gente vai ver vários autores, né, que começam, sobretudo Gabriel Garcia Marques, né? O Gabriel Garcia Marques é um daqueles, né, que incorporam a visão mítica, né, na obra dele, né, não procurando desfazer o mito, né, mas procurando, né, perceber, inclusive a própria narrativa mítica. Quem vê o de Solidão aqui? Todo mundo, né? Livro obrigatório, né? Então, você vê que o próprio mito, né? O mito fundamenta, a visão mítica fundamenta a narrativa. Pois bem, gente, eu fui falar um pouquinho sobre o Angel Rama, né? Sobre transculturação narrativa, mas, na verdade, eu estou querendo, né? Estudar um pouco, que me inspirou um pouco, o Juvenal Galeno, né, que é um autor cearense do século XIX. Do século XIX. E o que me intrigou aqui, eu vou mostrar até um pouquinho ele aqui. Olha aí, exatamente. A Maria Dariana lê pra caramba, viu? Essa minha... Ela... Sim, gente, vou colocar aqui de novo. Rapaz, eu tenho que ter mais que eu falo pra caramba. Quando eu vejo, já passou a hora, vai dar 10 minutos que você falou, viu? Vamos ver o que a gente pode fazer, né? Qualquer coisa a gente leva aí para o debate, ou então paro pelo meio do caminho. Quando eu começo, eu acho que é bem pouquinho, sabe? Quando eu vejo. É desse jeito. É desse jeito, né, professor? Não é aula, né, professor? Já é isso, não é isso. Sim. Aí eu peguei um pouquinho a foto aqui, né, do Juvenal Galeno. Essa aqui para vocês. Né? Essa fotinha aí, bem interessante, essa fotinha dele aí. Aqui com 92 anos, aí o Juvenal Galeno. E aí, o que ele está fazendo aí é ditando poesia. Né? Ditando para a Henriqueta Galeno, né, que é a filha dele. Assim, essa poesia que seria essa poesia popular. Então, o Juvenal Galeno, né, foi um autor, né, que, desde o... Assim, né, demonstrou, desde as suas primeiras obras, vamos dizer assim, esse interesse por essa poesia popular, né, que ele entrou em contato, tanto na Serra como no Sertão, né, como também nas praias, né, porque ele diferencia, o Juvenal Galeno diferencia esses três espaços, né, geralmente quem está aí no Rio de Janeiro, o sertão é tudo que não é a civilização, né, mas o Juvenal Galeno, ele não chama tudo que não é a cidade de sertão, não, ele fala bem direitinho, a montanha, né, o sertão e a praia, entende?
aqui, o que é, então, que eu queria estudar com vocês, né? Um dos elementos seria esse. Então, o Juvenal Galeno, né, estava ali, houve, como ele diz aqui, lendo logo essa passagem, né? Ele diz assim: reproduzindo, ampliando e publicando as lendas e canções do povo brasileiro, tive por fim representá-lo tal qual ele é na sua vida íntima e política. Se o consegui, não sei, mas para consegui-lo procurei primeiro que tudo conhecer o povo e com ele identificar-me. Acompanhei-o passo a passo no seu viver, então, nos campos e povoados, no sertão, na praia e na montanha, ouvi e decorei seus cantos, suas queixas, suas lendas e profecias. Aprendi seus usos, costumes e superstições. Então, isso aqui mostra, né? Eu coloquei até a questão do mediador cultural, né? Quer dizer, o Juvenal Galeno, ele estava aí, né, no meio, né? Vamos dizer assim, né? Ele queria mediar, né? Ele conhecia, ele entrou em contato, né? Ouvia, como ele diz, né? Decorava, né? Muitas vezes, como ele diz, ampliando também, criava e também publicava. Publicava no sentido de trazer para a cultura escrita, né? Aquela poesia na qual ele entrou em contato, né? Então, isso é o que faz ele, do Juvenal Galeno, esse mediador cultural. Mas agora, né, qual é a questão, né, importante aí para a gente perceber. Como é que é? Cadê? Qual seria importante, né? De que forma ele fez isso, né? De que forma o Juvenal Galeno ele tratou essa matéria que é essa, vamos dizer assim, matéria popular? De que forma ele manuseou essa matéria, criou em cima dela, a percebia, né? Será que ele foi um transculturador? Será que no século XIX poderíamos chamar um Juvenal também como um transculturador? Né? É isso que eu vou, né, tentar falar um pouco aqui para vocês, tá? Trazer alguns exemplos. Acho que não. O próprio Câmara Cascudo, né, já havia percebido, né, essa forma, vamos dizer assim, no qual muitas vezes, né, talvez um esforço, ou mesmo por ele estar nesses dois lugares, né, tanto do lugar da literatura, né, vamos dizer, das letras, da própria literatura, vamos dizer assim, uma oralidade oral, mas na verdade não era literatura oral, né, porque não tinham as letras, era na verdade a própria oralidade, né, os cantadores, né, que estavam ali, e ele os ouvia, e ele copiava, e ele muitas vezes criava também, tá bom? Então, o próprio Câmara Cascudo, ele já percebeu essas duas, né, como se fosse para ele, duas literaturas, né, ele chama de literatura oral, né, o Câmara Cascudo, mas há quem questione essa expressão de literatura oral para uma tradição que seja só oral, né, seja só a própria oralidade. Né? Então, ele mostra um pouco isso, né? Ele vai mostrar que o Juvenal Galeno não foi, né, fiel nem a uma nem a outra. Né? Então, essa tensão no Juvenal Galeno, né, em relação a essas duas tradições no qual ele faz parte. Uma tradição letrada, né, e essa tradição oral. Muito bem? Pois bem, em relação, gente, a essa tradição letrada, né, a gente percebe, né, e isso aí foi apontado, né, muito forte,
o romantismo do século XIX, né, no Juvenal Galeno. Então, ele era um romântico, os temas românticos do indianismo, né, ele versou, ele também procurou vamos dizer assim, se afastar, né, de uma mitologia grega e pensar também as mitologias locais, e também essa diversidade na própria na poesia, né, nessa diversidade nos metros da poesia, né, que foi essa invenção dos românticos. Então, aqui você vê bem claramente, né, essa tradição romântica, e no caso, né, do Juvenal Galeno, veio por meio, né, disso que teve íntima relação com o romantismo, que foi a modinha, né? Então, quando você lê lendas e canções populares, né, não, em boa parte daquele livro não são as canções do povo, né? São, na verdade, essas canções já, né, no caso a modinha, já um tanto quanto, como vai dizer o próprio Silvio Homero, né, já um tanto quanto intelectualizado. Então, aqui você tem essa poesia: cabocla, faceiras, requebro de encanto, dou-te a natura, que porte garboso, tu és feiticeira, teu seio danoso me enleva, me perde, cabocla faceira. Né? Teus olhos, teus cílios, tens cores da noite, teu colo é veludo, teu braço roliço. Tu és feiticeira, me mata o feitiço, que bebo em seus olhos, cabocla faceira. Né? Quer dizer, das lendas e canções populares, né? Mas você vê claramente, inclusive pelo próprio vocabulário, né? Um vocabulário também garboso, né? Um vocabulário erudito. Então, de uma forma geral, você vê nessa poesia, né, que do ponto de vista da língua, né, existem poucos traços de transformação, quer dizer, da língua, a língua da oralidade, ou da oralidade na poesia, né? Do ponto de vista da composição literária, né, também há pouca relação com a poesia oral, e também do ponto de vista da cosmovisão, né, você vê isso aí bem claramente, né, em relação a quer dizer, é o senhor, né, da poesia romântica do século XIX. Sim, e outro aspecto também, né, vamos dizer assim, do Juvenal Galeno, seria esse aspecto também que o próprio Ângel Rama, né, ele apontou, de o Juvenal Galeno perceber, como outros folcloristas, anotar, né, a poesia popular, porque percebe ela diferente, né, de si. Então, ele também, inclusive, os folcloristas, ele também procurou anotar, decorar, né? E no seu próprio livro, Lendas e Canções Populares, existem muitos, né, dessas poesias, né, que ele anotou junto ao povo. Essa foi uma daqueles que ele, né, ele mesmo no final disse: essa poesia eu transcrevi integralmente, né, entre o povo. Né? Então, está aí esse Juvenal Galeno folclorista. Então, ele tem, dizendo aí... Está dando para ver, gente, aí? Tá, né? Sim. Tá sim. Sim, eu... Então, eu estou passando porque não realmente ficou... Aí ele diz: nós que somos cantadores da função junto à viola, enquanto dança cantemos ao sonhar da castanhola. Louvemos da casa o dono, cantemos nosso louvor, a quem mandou um anjinho para os pés do Redentor. Para os pés do Redentor, por seu pai e mãe pedir. Como são eles ditosos e mais serão no porvir. Por isso agora se inflama nesta função o meu estro. Haja luar e aguardente, ai, senão não presto. Então, esse aqui, né, quer dizer, o próprio Câmara Cascudo falou que é um dos poucos escritos, né, que dá conta desse
costume, né, do século XIX, que era os enterros do anjinhos, né, aquelas crianças, aquelas que morrem ainda criança, né, pessoas que morrem ainda crianças, que aí são consideradas inocentes, são como fossem anjos, né, e tem um caixãozinho azul também, né, aí vai mostrar um pouco essa festa, né, ó, aluá, aguardente, cantador, né, quer dizer, seria um enterro bem, cantemos nosso louvor, né, seria um enterro bem animado, né, dizer assim, né. Então, aqui, né, você vê que a questão, né, aí você vê a diferença, né, dessa poesia, inclusive na própria ritmação da poesia, no uso dos próprios vocábulos também, né? Você vê a poesia popular. Inclusive tem os travessões, quando ele colocou os travessões, é meio para dizer que foi ele que, né? E também existe aí um ponto de vista, né? Um ponto de vista do próprio cantador, como a gente vê aí, ó, existe um dono da casa, né? No qual ele fala, existem também, quer dizer, dá para se ver que o cantador está fazendo função, né? Como eles falavam nesta função, né? Quer dizer, chamado para fazer uma função de uma outra pessoa, né? Então, também acaba nos falando um pouco desse costume, né? Do século XIX, ou dessa posição do cantador. Aí aqui, gente, é bem interessante, isso aqui que aí que a minha, diria que seria, como eu compreendo, né, em relação ao Juvenal Galeno, é que ele, né, foi, ao longo do tempo, ao longo desses tantos tempos, né, ouvindo, compondo a literatura popular e transcrevendo, né, o Juvenal Galeno, ao longo do tempo, se tornando, vamos dizer, a gente pode até ir percebê-lo, né, como um transculturador. Né, como um transculturador. Né. Então, você vai ver, por isso que eu coloquei até, inclusive, ele ali na rede, né, ditando a poesia e outra pessoa anotando, você vê que até o elemento da improvisação, né, foi um elemento que o próprio Juvenal Galeno ele incorporou, né? Então, aqui, para as festas ou funções, aqui sempre fui chamado, quero bem a toda essa gente, dessa gente sou amado. Então, você vê, ó, aqui, né, há uma mistura dessas duas coisas. Aí, essas duas literaturas estão, como disse como diz o Câmara Cascudo, né, elas estão rivais, né? Essa parte, você vê, né, que foi como se fosse uma transcrição do Juvenal Galeno. Mas na mesma poesia, logo depois, você percebe já a poesia romântica, né? Ou a própria uma sonoridade, ou uma rima, um ritmo, né? Que não é comum popular. Então, vê, a vida passo assim cantando, assim tocando numa função. Do amor laço já me prendeu, já se rendeu meu coração. Há inversões, né? Inclusive inversões do amor ao laço. Há um conjunto de recursos linguísticos aí, trazido pelo Juvenal Galeno, que você não encontra esses tipos de recursos, né, na própria poesia popular. Então, você vai ver né, esses dois, né, no caso aí, como rivais. Eu trouxe, em relação agora, um outro ponto, né? A gente está falando um pouco da língua, e eu um pouquinho, né? Que ainda que nas lendas e canções populares, né? O Juvenal Galeno, boa parte da poesia dele, em relação tanto à composição literária, né? Como também a utilização da língua, ele não seria um transculturador, né? Já que a
a visão dele é exatamente essa visão ocidental, né, vamos dizer assim, da literatura romântica ocidental, né, a gente vê que há, né, um processo do Juvenal Galeno de compreender a cosmovisão, né, daquelas populações, isso porque ele dialogou profundamente com ela, né, dessas populações sertanejas, né, que ele entrou, não vou colocar esse, eu vou colocar esse outro aqui, né, essa outra poesia, essa poesia chama O Pobre Feliz. Ele diz assim: o meu dote foi bem pouco, de meu tinha a bezerrinha, que me foi dada por minha gentil madrinha. Hoje tenho um bom roçado, esta espingarda e a casinha. Tem em minha casa um alpendre, junto dela a camarinha, mais um puxado que rosa, chama espaçosa cozinha, caritó, giral e rede adornam toda a casinha. Essa poesia aí, né, no caso, inclusive foi uma coisa que na minha tese eu penei muito, né, porque a gente imagina que às vezes eu quero olhar para as pessoas, senão eu fico... A gente imagina... já estou começando a ficar super escuro aqui, né? Tem que ligar a luz, eu não estou nem vendo, não. Dá mais dando para ver. Vai ficar ruim essa luz aí, não vai ajudar muito não, né? A gente imagina que a simplicidade, o desejo de uma vida simples, né? É um desejo só de que não tem uma vida simples, né? Tipo isso, né? Mas eu penso, né, que muito das poesias, essa simplicidade no qual o Juvenal Galeno está falando do povo, ainda que ele seja um pouco cristão, boa parte dela, ele é um sentimento do povo, né? Como eu acho que tem nessa... aí ele está usando as cestilhas também, a linguagem, essa aí é muito mais próxima, essa poesia, tanto da cosmovisão, né? Também, né, como também ele usa a cestilha, né? Essa poesia você vê chegar bem transculturada, né? Essa poesia. Então, essa simplicidade que ele coloca aí, né? Você vê que não é a pobreza, a miséria, né? A simplicidade é ter aquelas coisas básicas, como ele coloca, né? Olha, uma casa, um roçado, rede, giral, né? Quer dizer, a esposa dele, os filhos, ele vai para o roçado, ele tem um tempo para descansar. Então, tem um conjunto que, inclusive, eu acho que até hoje, né, a gente vê muitas das pessoas que moram no sertão ainda acalentam esse sonho de ter um pouco isso. Então, ele meio que se conectou com esse elemento, né? Percebeu, ainda que você vê, exatamente, ainda que você vê em alguns momentos, né, que o Juvenal Galeno, essa simplicidade parece um traço muito cristão, esse contato dele, né, com o sertanejo fez com que ele conseguisse ver, né, o elemento da simplicidade como o fato que traga a felicidade, como um sentimento também, né, do próprio povo. Isso está na poesia popular também, né, gente? Ele também leu na poesia popular. O povo também tem um pouco esse sentimento. Agora os cachorros ficaram doidos. Acabou! Pois bem, gente. Então, eu não posso, não vai dar, já está, né, a minha um pouco, né? Um dos elementos, né, que eu vou, o último, mas são duas, vou colocar para apresentar mais essas duas poesias, né? Uma das coisas, né, interessante também relacionado a isso e que traz, né, muito, né, dessa coisa que o próprio Bakhtin coloca, né, o quanto essa linguagem da praça pública, né, e aí isso representa certamente uma dialogia, né, da poesia popular
da poesia do Juvenal Galeno com a poesia popular. Seria exatamente essa linguagem da praça pública. E é bem interessante, né? E aí tem a ver com um excesso, né? Com a comida, né? Também em excesso, com o gordo, com demasiado, com baixo ventre, com, né? Toda aquela coisa que o próprio Bakhtin ele identificou no Rabelais. Então, ele aí, ó, as garrafas vomitando como moças enjoadas, os copos à luz brilhando, as incêndios vazando nas bocas escancaradas, lombos de vaca e carneiros em toalhas engorduradas, 10 galinhas mutiladas, 2 peru em petição, frigideiras retalhadas como as terras da nação, e um presunto às gargalhadas, olhando para os farrapos de um miserando leitão. Né? Então, aí você vê, né? Eu acho que é interessante, né, que com certeza, né, em muitos momentos aparecem sobretudo nos folhetins de Silvanus, né, que é o processo, né, seria um livro um pouco antes, né, dos quais eu acho que o processo, a poesia do Juvenal Galeno já é bem transculturada, né, que seriam os 2 últimos livros dele, que são Cantigas Populares e Medicina Caseira. Então, vê um pouco esse antes, que inclusive você lendo o livro, você já não sabe se é algumas poesias, você não sabe se é o Galeno, se é o poeta popular, se ele está, né? Você fica em dúvida, né? Se ele está anotando. Então, é bem interessante. Né? Então, aí você vê, né? Sobretudo essa perspectiva, assim, de que, né, eles foram convidados, a posição é daquele que foi convidado para a festa, né, e acha aquele, às vezes acha aquilo ali, né, que é muito, porque é o excessivo, né, o estranha, né, quer dizer, no caso aí, a poesia cria o estranhamento em relação aos hábitos das elites, seja do excesso, seja dos costumes parisienses, alguns há crítica a esses costumes parisienses também. Então, vista, né? Também, e a própria linguagem seria essa linguagem da praça pública. E, gente, por final, né, eu faço até essa pergunta, né? Que seriam esses Juvenal Galeno, esses 2 livros, Cantigas Populares e Medicina Caseira, nenhum deles o Juvenal Galeno escreveu, todos o Juvenal Galeno ditou. Né? E foram publicados só em 1965, que se juntou, 59, esqueci, que se juntou essas poesias do Juvenal Galeno. Então, daí, né, vou ler aqui um pouco para vocês, ele diz assim, calangro foi venenoso mais do que é o lacral, cascavel cobra coral, quem dele perto passava. Quando mordia, matava, ninguém de certo escapava, era um lagarto fatal. Mais uma vez o assassino mordeu o pé de um menino que pisou no seu terreno. Era Jesus o pequeno, por isso, logo o divino tirou-lhe todo o veneno. Desde esse dia o calango, a cabeça embalançando, quando vê gente passando junto de sua pousada, suspira e diz, ah, meu tempo, eu já fui alguma coisa, mas hoje não sou mais nada. Essa poesia interessante que você vê aí o mote, né? Então, nesse livro, Cantigas Populares, quase toda a poesia é por meio de um mote. Tem um mote, aí ele glosa, né, o Juvenal Galeno. Então, eu acho que se você, né, ler essa poesia e conhecer a poesia popular, né, você vê claramente, né, o nível, né, de transculturação dessa poesia do Juvenal Galeno. Inclusive, o próprio universo, né, que é o uso uso do lagarto, né, outro ele usa a coruja, né, todas, né, como fosse fábulas, né, que também são cantadas pela poesia popular. E a própria terminologia, né, calangro, ele já está usando como se fosse dele esses termos, embalançando, né, está na poesia do Juvenal Galeno. E, gente, por fim, né, espero que eu tenha
assim, conseguido transmitir essa minha mensagem, né? Essa ideia, não seria nenhuma mensagem, né? Essa ideia... Ainda estou aqui. Né, do próprio Juvenal Galeno, né? Dessa poesia do Juvenal Galeno, né? Desse processo aí que a gente compreender como essa transculturação narrativa, ou melhor, né? De que forma, né, que o Juvenal Galeno a gente pode entender, né, o povo, as suas cantigas, a sua oralidade, né, os seus sentimentos, a sua cosmovisão, a forma como ele e o seu também vocabulário, né, por meio da poesia popular. Por fim, eu vou só ler uma poesia aqui para vocês, né, que mostra, né, o quanto o Juvenal Galeno, assim, vamos dizer, foi uma pessoa que, ela, inclusive, chamou a atenção, né, de um poeta que a gente conhece muito bem, que é o Patativa do Assaré, que ele foi convidado, o Patativa do Assaré, para vir aqui a um festival, né, que foi organizado aqui pelos os poetas e os cantores aqui, né, partiu também pelo pessoal do Ceará, e foi o Massa Feira, né? E ele vindo para cá, para o Massa Feira, ele, né, se apresentar, o Juvenal Galeno, a primeira vez que veio na cidade, se apresentar para um público, né? Um público, vamos dizer assim, e o Juvenal Galeno, o Patativa da Saré, ele leu ele recitou essa poesia. Seu doutor, não se enfade, vá guardando esta verdade na memória e pode crer que sou aquele operário que ganha um pobre salário que não dá para comer. Sou ele todo, em carne e osso, muitas vezes não tem almoço. Eu sou aquele roceiro sem camisa e sem dinheiro cantado por Juvenal. Sim, por Juvenal Galeno, o poeta, aquele gênio, o maior dos trovadores, aquele coração nobre que a minha vida de pobre muito sentido cantou. Há mais de 100 anos eu vivo nesta vida de cativo e a proteção chegou. Sofro muito e com respeito, ainda estou do mesmo jeito que Juvenal me deixou. Sofrendo a mesma sentença, eu já estou perdendo a crença e para ninguém se enganar, vou deixar o meu nome aqui. Eu sou filho do Brasil, o meu nome é Ceará. Então aí mostra, né, a admiração, né, do Patativa do Ceará para o Juvenal Galeno, o que já, para mim, né, já é um sinal muito grande, né, dessa capacidade em que ele desejava, como eu coloquei lá, trazer, né, para a narrativa, trazer para a narrativa a cultura, né, de sertanejo. É isso, gente. Eu acabo falando para caramba, né? Eu acho que vou fazer as presenças, né, agora. O Manuel. Ô, Manuel, Vai lá, Zilmar. desculpa, professor. É que eu queria, Manuel, que você colocasse de novo a poesia para bater o print, que eu já tinha batido o print de uma para um trabalho e eu gostei dessa daí por outro motivo. Essa que ele apresentou no Massa Feira. A Massa Feira Livre. Pronto, meu querido. Obrigado. Manuel, seu áudio está desligado. Valeu, Gilmar. Pronto, gente. Era mais ou menos isso que eu espero que eu tenha sido... que tenha dado para entender, ou não é muito... assim, eu ainda estou pesquisando também. É uma coisa que eu
muito interessante as sugestões do Angel Ramo para a gente pensar, né? A nossa literatura, assim. Eu acho que dá muito pano para manga, né? Muito o que pensar. O Patativa do Assaré ainda chegou a ter contato com o Juvenal Galeno, né? Teve, sim. Eles ainda conviveram. Mas já foi na década de 20, né? Isso. Já foi na década de 20. Foi, inclusive, na verdade, o Patativa ele foi indicado, né, para ele vir conversar com o Juvenal Galeno. Ele estava no norte, ele estava lá Em Belém. Amazônia, em Belém. E aí foi o folclorista Zé de Carvalho, né? Zé de Carvalho que, rapaz, vai lá e que, né? Teve esse conhecimento, né? E nesse momento aí, a Casa Juvenal Galeno já congregava isso, né? Todos esses poetas populares. Na verdade, a própria Casa Juvenal Galeno era de um intenso trânsito, né? De poetas, e, né? Quer dizer, era uma referência também. E você falando de Juvenal Galeno, e fez referência ao movimento de 1979, né, da Massa Feira Livre, eu lembrei do Ednardo, quando ele canta quem quer saber o que está escondido, procura no fundo dos olhos e dentro do seu coração, né? Ele se refere ao povo. Isso remete muito a Juvenal Galeno, né? Com certeza. Né? O povo, no fundo dos olhos, dentro do seu coração, essa vivência mesmo, né? E essa turma, inclusive, foi também, né? Vamos dizer assim, é porque ainda não sei para a música, né? Mas a gente talvez seja uma transculturação sonora, né? Que aí procurar nos maracatus, né? Em todos esses ritmos, né? A MPB é cheia das transculturações, né? Você vê que o que o Angel Rama coloca, e que também serve para a música, né? Que a gente pode pensar na América Latina, é que, sobretudo a música popular, né? É que ela se renova exatamente nesse manancial exuberante que é a cultura popular. Né? Então, ela vai... Esse fluxo entre o local, o regional e o universal, né? A música ela faz muito esse fluxo, né? Exatamente, E também se diferencia, né, logicamente, a música brasileira por beber nessa tradição, né? Então, você vê no caso, né, na música cearense, então renovou, trouxe um outro ritmo, né? Uma outra forma de cantar, né, o maracatu. E aí você vai ver que na música, então, né, é embolada agora, né, os rap veio da embolada e, né, o hip hop. Então, cara, eu acho que é um processo de... E aí também, como a gente vê, né, já é um produto, como a literatura, essa música já é um produto transculturado, né? Que nem é o maracatu ali, né? Porque é eletronizado, você bota as guitarras, você coloca, né? Você canta de outro jeito, então é um produto, eu penso muito, a música, né? Ela consegue um nível de transculturação muito grande, porque também tem um som também transculturado, né? Não só a letra, mas a poesia, mas o som também transculturado. Né? Isso. Professor Zilmar, por favor. Então, Manuel, sempre é muito bom te ouvir, cara. Eu gosto. Tem um quê de organizado, de caótico, que eu me identifico muito. E aí... Foi meio caótico, foi? Foi meio caótico, bicho, eu achei que estava bem organizadinho, ó. Não, mas não é pela desorganização do pensamento, é mesmo da sua estrutura. É com você que a gente tem que ver cachorro latindo, acender luz no meio da palestra, essas coisas que são, né, inerentes da sua personalidade. Mas você acredita, cara, que eu sempre tomo um cafezinho, aí quando eu fui fazer o café não tinha o filtro, cara. Eu disse, rapaz, água quente. Como é que eu vou dar essa palestra sem tomar esse café? Rapaz, não teve jeito, teve que ser sem café mesmo. Aí, como o vício deve fazer falta, né? Não rapaz, eu ficar... Aí diga, Zilmar. Mas deixa eu queria, porque eu cheguei um pouquinho depois, eu estava em aula, né?
E você já estava ali, eu acho que no final dessa apresentação do conceito. E ele me remete, eu não conheço, por isso que eu estou curioso, né? Ele me remete a uma fala do Richard Rohr também, que ele vai estar lá falando dos jovens intelectuais nascidos e vindos da classe trabalhadora e que vão também fazer um papel de mediação, de interseção. Acho que ele não usava o termo mediador cultural, isso é um pouquinho depois, né? Ele escreveu nos anos 50, mas ele vai falar de interseção entre o que seria uma cultura refinada, tradicional, e uma cultura das classes trabalhadoras ou populares. E seriam eles os tradutores, tanto de ida quanto de volta. E quando, no finalzinho da tua fala, você estava pontuando, muito de cima para baixo, muito dos letrados ou de um universo sofisticado da leitura, né, em contato e traduzindo, que aí o Galeno, por tudo que você falou, seria esse exemplo. E eu fiquei aqui me perguntando um caminho contrário, certo? Um caminho que eu até colocaria o Patativa, tá? De alguma forma eu colocaria, e eu estou te provocando, de alguém que nasce dessas classes trabalhadoras, dialoga com, né, as classes refinadas da cultura e com seus diversos aspectos aí culturais europeus e tal, e como ele desceria ou dialogaria isso com os seus. Então, esse duplo caminho de ida e de volta dessa interseção é que eu fiquei aqui a pensar nesse conceito. Ele se completa ou ele, por esse elemento determinante antropológico, de quem domina uma linguagem, o outro não teria esse feedback? Eu acho, Zilmar, eu acho que tem exemplos também, né? Eu acho que tem exemplos de pessoas que vieram... Na própria poesia popular você vê isso, né? Alguns dessas pessoas que... Porque também a gente... deixa eu ver assim... os poetas dos... Acho que você conhece até melhor do que eu esses poetas. O Leandro Gomes de Barros já era de tradição letrada, né, Zilmar? Mas tem... Sim, ele tinha letramento. Ele era de tradição... Esses cordelistas todos, né, eles têm algum letramento. E é nesse sentido que eu estava pensando, por exemplo... Eu acho que boa parte deles são exemplo disso, dos cantadores, né? De origem popular, eles aprenderam uma origem letrada e ele consiga transitar nesses dois universos, né? Nem todos, mas muitos deles, eu percebo que se você vê, por exemplo, o próprio Cega Aderaldo, né? O Cega Aderaldo é um exemplo disso aí também, né? Então eu consigo aplicar esse conceito indo e voltando. Sim, eu acho que sim, logicamente. Agora, assim, né? De ele ser um transculturador, né? É isso que você quer dizer, né? Isso. Rapaz, assim, bem interessante, assim. Sobretudo esses cantadores, Silmar, que você vê, como você mesmo colocou, aliás, eles muitas vezes estavam levando notícias, né, desse universo, desse mundo para o sertão, né? Ele era um mediador que estava levando as notícias como é que a gente chama? Transculturam notícias de jornais, né? É muito comum, os principais, o jornalismo do sertão eram os cantadores, né? Então, ele lia um jornal, ele transculturava, né, o jornal para aquela linguagem e cantava, né? No caso, transculturava já para a oralidade, né? Eu acho que, de repente, dá para a gente pensar assim, não sei. O que você acha? É porque você está colocando isso, eu estou pensando agora também. E eu estou pensando isso para entender se esse conceito não está muito atrelado à questão da literatura e da cultura escrita, né, em particular. Então, assim, uma transposição em termos aqui, como a gente está fazendo, só de elaboração, de reflexão, até cabe, mas até que ponto eu conseguiria me apropriar disso nesse diálogo que eu te propus? É só para entender um pouco a limitação, que como eu cheguei um pouquinho mais tarde, e você pegou o Galeno, e eu consegui visualizar exatamente desse universo letrado para as tradições orais, ou para o contato com a cosmovisão popular. Agora, eu estava pensando o caminho inverso. Aí, se o instrumental conceitual daria, mas, assim,
Não precisa responder se não tiver. É que não, eu não, associar, sim, mas... Eu acho que não sei, eu acho que mas era um caminho interessantíssimo, viu? É um caminho bem interessante. Assim, você vê também o esforço do Juvenal Galeno também, né? Ele vê o esforço para também trazer, né, um conhecimento como fosse letrado para o popular, né, com medicina caseira. Medicina caseira, né? Ele quis compor, né, para poder, de alguma forma, dar ao povo determinadas, né, meizinhas, né, que ele chama, né, que são a importância de determinadas frutas, né, para a saúde, não, quer dizer, um conjunto de coisas. Então é como se ele quisesse, aí já né, colocar naquela forma para que por isso ele seria, na verdade, um mediador também, né? Ele procura mediar, assim, nesse sentido. Mas também, porque existe a ideia do mediador também, que procura levar a alta cultura para as massas. Também é um tipo de mediador também, né? Mas o que você está querendo falar é outra coisa. Eu acho que é um caminho interessante. Você poderia, Zilmar, legal mesmo, viu? Quer dizer... E esse outro mediador, né? Esse mediador aí que faz ao contrário, que traduz essa... Interessante. Você viu algum exemplo de alguma... Hein, Gilmar? Você pensou... Não, então, desde que eu vi esse conceito lá, essa ideia lá no Richard Hogan, eu tenho meio que perseguido, né? Assim, identificar e tal, e não é fácil. Nessa modalidade que a gente tem, por exemplo, dos poetas populares ou cantadores, parece que resolve. Você encontra imediatamente, mas não é bem esse que ele está falando. Ele está falando de alguém que, de alguma forma, vem das camadas populares, não a negaria, porque isso é uma questão interessante, né? Você tem um grupo que vem das camadas populares e se vislumbra com a cultura refinada e tal, e ele migra para lá, e ele não volta mais, né? E faz um bom serviço do outro lado, a gente pode dizer de vários aí. Você estava citando alguns, né, no início do século XIX, né? Vamos lembrar Machado de Assis, né? Objetivamente é oriundo das camadas mais populares e faz um excelente serviço no que a gente chama de literatura refinada. Então, isso a gente vê, mas pegar essa figura no começo do século, no meado do século, eu achei difícil. Sabe onde eu consegui vislumbrar algo assim? E aí ver se eu estou viajando, Manuel. Na galera nova, dessa literatura contemporânea, que nem eu não vou lembrar o nome do autor, porque eu sou ruim disso. O cara que escreveu Cidade de Deus, né? Ah, sim, com certeza, Que é outra, daí é outra pegada, percebe? Aí ele vem, tem uma formação, e ao invés de ir para lá, ele traz os seus consigo. E mexe com a percepção que a gente tem até então. Então, vê como é um pouquinho diferente, ó. E que isso deve ter dado nos anos 50, 60 na Inglaterra, mas aqui no Brasil, por uma série de motivos, seja de acesso à questão editorial, de maturidade dessa juventude trabalhadora com acesso à escrita, para esse nível de literatura. Por isso que eu perguntei muito se esse conceito está preso ao universo literário, porque aí é outro campo de análise. É do livro para o livro, entendeu? É da escrita não falada, o diálogo entra já formatado por essa tradução da escrita literária, de natureza acadêmica, seja ela de que forma for. Então é bem mais diferente do que esse momento que você mostra do Galeano, entendeu? E como aqui tudo é hiper tardio, a classe trabalhadora realmente só vai ter acesso a esses instrumentais de linguagem e a esta literatura já bem avançada, né? Depois da década de 70, com certeza. Com certeza. Inclusive tem o próprio orgulho, né? Como você diz, não negar de onde veio, né? Mas ao contrário, mostrar, né? A gente vê muito. Eu acho que o próprio, assim, na música tem muito, o próprio rap, né? Também tem. Acho que tem. Hoje, recentemente me trouxeram aquele Emicida. Eu estava dando os estudos de cultura brasileira, aí o pessoal estava começando, como a gente começou a ver os estudos de cultura brasileira, os alunos hoje em dia estão bem críticos assim, né? Ele disse assim, professor, por que tu nesse teu programa aí tu só colocou homem branco e branco?
Aí, está que pariu, e agora? Fazer o quê? Difícil. E aí eu digo, e aí, vocês sugerem alguma coisa e tudo? Aí eles começaram a trazer, aí um trouxe o Emicida, né? Aí o outro trouxe a Carolina de Jesus, é? Como é que é? Marto de Desterro. Carolina de Jesus, Pois é, um então... cara que eu acho que tem muito esse refinamento é o Criolo. Criolo, entende? Então, acho que sim, eu acho que é interessante. Inclusive, tem esse livro, acho que tu já até viu, ele talvez eu comecei a ler, e quando eu li o primeiro capítulo, não, a introdução, que aponta também uns teóricos aqui, ó, que fica até interessante. Tu já viu esse aqui? Esse livro aqui, ó? Intelectuais Mediadores, que foi organizado pela Ângela de Castro Gomes. Não tive acesso, não. Pois é, aí aqui ela vai falar exatamente essas questões aí que tu está tentando categorizar e traz alguns autores sobre essa que você está colocando aí. Que ele é de onde ele vem? Ele leva, ele, né? Ou ele traz, ele faz parte de dois universos, ele nega o universo. Quer dizer, toda essa... Como pensar esses mediadores, né? Que seriam esses, né? Que conseguem estar nos dois lugares, ou estar só em um, ou estar provisoriamente só em um, como Juvenal Galeno, né? Ele só estaria, se você for o contato que ele teve com essa poesia popular, talvez ele chamava os cantadores para a casa dele, de repente até pagava, né? Até pagava o cantador, assim, né? Ia fazer função lá na casa do Juvenal Galeno, né? Aí para o Juvenal Galeno anotar. Mara, anotei aqui, Mara. Vamos lá, Mara. Boa tarde, boa noite, pessoal. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Manuel, que a gente do PET vai produzir uma atividade agora, né, voltada para o ensino de história local, história regional. E aí eu queria saber se o senhor teria alguma indicação de alguma poesia, né, que a gente pudesse usar assim como sugestão ou alguma dica que o senhor tivesse para que nós pudéssemos usar isso dentro da sala de aula, porque eu vejo pela minha experiência do ensino fundamental e ensino médio que eu não tive contato, né, com a poesia e tal, com esse universo, dentro da minha formação, né? Tipo, a gente vê sobre poesia, tipo, o que é poesia em uma aula de português, tipo, assim, uma coisa bem aleatória, podemos dizer, né? Não é algo, assim, que está presente no nosso dia a dia, né? E aí, para quem lê, assim, às vezes a pessoa vai tendo contato durante a vida, mas durante a formação, né, inicial, a gente não tem um contato com isso. E aí, se o senhor tiver alguma indicação que possa ser útil para que a gente possa usar na sala de aula, ou algumas dicas de como utilizar, de como pode ser esse aproveitamento dentro da sala de aula. No curso de História, né, na aula de História, por exemplo. O Louvenot diz que o pessoal diz que o Louvenot usa muita poesia, né? Nas aulas dele, né, Louvenot? Em algum momento alguém me disse, rapaz, o Louvenot sempre traz uma poesiazinha para a gente... Já fiz mais isso, viu, Manuel Carlos? Ultimamente eu tenho andado... Correndo do lado para o outro. Né? Eu tenho passado, mas eu sempre buscava fazer um preâmbulo, né? A partir de uma poesia. Eu acho que eu não sei o que eu acho que... Não sei, Mara, não, assim, de uma hora para outra, assim, vamos falar qual poesia, né? Fica meio difícil, é tanta poesia, né? Eu estava lembrando aqui, Manuel, tem uma poesia, está em Lendas e Canções Populares, né? Que é sobre o pobre cristão. Não sei se você conhece. Claro. Né? Então, eu acho que essa poesia, Mara, por exemplo, do pobre cristão, se vai se discutir a questão, não é, das práticas da igreja, né, por exemplo, essa poesia é fascinante para se pensar uma aula a partir dela, porque Juvenal está cantando, está indo em várias situações, né, até o padre, até a igreja, não é? Primeiro, para pedir, para se confessar de um pecado mortal, não é? Depois levando um filho para batizar,
depois levando a noiva para casar, um parente para sepultar. E em todas essas situações que ele vai escrevendo na poesia, né, ele escuta do padre a pergunta, né, traz dinheiro? Né, o padre sempre traz dinheiro e ele sempre diz que não tem dinheiro, né, não tem dinheiro. E a ideia é exatamente essa, né, que o padre acaba não tendo compaixão, né, e ele vai dizer, não rale, né, escute, que o pobre já não pode ser cristão. Né? Então, eu acho que ele está aqui fazendo uma crítica a essa coisa da mercantilização, não é? Por assim dizer, não é? Da igreja, não é? Da fé, não é? Essa institucionalização da igreja, esse lugar circunscrito, não é? Do rito, do ritual, não é? Da fé, não é? Representada tudo aí na figura do padre, não é? Tira do cristão, por exemplo, a sua potência, né? A sua religiosidade, entende? Porque uma coisa é religião, outra coisa é religiosidade, né? Entende? Então, assim, eu acho que ele fazendo, o Juvenal fazendo uma crítica mesmo à igreja, não é? Como algo que não pertence mais, não é? Que o pobre não pode dela participar porque não tem dinheiro. Quer dizer, ele não pode mais ser cristão. Aí, o cristão atrelado à igreja. Né? Então, você institucionaliza o cristão também. Né? Quando, na verdade, eu acho que cristão é uma coisa, igreja é outra. Então, pegando uma situação como essa, quem vai falar, por exemplo, da questão da religião, não é? Um ponto de partida muito bacana. Não sei o que o Manuel acha disso. Está sem som, Manuel. Deu uma travada aí na tua... Vamos lá. Melhorou, não? Sim, agora estamos te ouvindo. Você fala da poesia do Juvenal, é isso? Dalila. Mara. Mara. Sim. Sim, vocês, se fosse para a escola, qual é a poesia que eu escolheria? Era O Velho Caboclo. É O Velho Caboclo, né? E o Juvenal Galeno, ele cria a situação, né, de uma roda de conversa, né, o velho caboclo contando às pessoas sobre a sua vida. E aí ele faz meio com a diferença entre o que seriam esses índios, né, que aí o caboclo e o índio é uma coisa quase sinônimo, não é? No século XIX, assim, chama o caboclo, o índio, é um negócio bem... que seria o indígena, fala desse passado indígena, né, guerreiro, e esse presente de espoliação. Né? Tem até eu até ia apresentar essa poesia aqui, só que aí, como não deu tempo, né, mas aqui ó, dá até para eu mostrar para vocês como é legal essa poesia. Cadê? Eu tinha quase certeza que eu tinha trazido. Olha aí. Essa poesia como é bonita. O pobre caboclo que vê-se humilhado, que vê-se esbulhado daquilo que é seu, sem terra que plante, pagando a terrenda do chão da vivenda, dizendo era meu. Pagando tributos do curto roçado que dá-lhe um bocado precisa ao viver. Que importa que o filho, soltando gemido, lhe grite aos ouvidos, eu quero comer? E sempre curvado ao dono da terra que às vezes
encerra maldade e rancor, que às vezes expulsam, roubando-lhe a roça das leis sem temor. Então, essa poesia é eu acho essa poesia muito interessante, que o Juvenal Galeno ele consegue perceber, né, que o grande problema, né, da pobreza, né, da miséria em que viviam os indígenas, era o dono de terra, né, que rouba-lhe o roçado, como ele coloca, né, que os tributos que são muito altos, entende? Então, é muito interessante essa poesia, porque o Juvenal Galeno, ele fala assim, no passado ele era guerreiro, e hoje o índio não é guerreiro por quê? Por causa do dono de terra, por causa do potentado, do político, né? Dos tributos, quer dizer, ele se conecta às principais questões do próprio povo, do caboclo, né? naquele presente, né? Que ele estava ali. Resultado, certamente, talvez, do que a dialogia, né? Ou dessa, né? E o Juvenal Galeno, ele fala assim, eu ouvi seus cantos, suas lendas e suas queixas, né? Suas queixas. Então, essas queixas do povo, é interessante você procurar no Juvenal Galeno, né? Essas queixas que ouviram, quer dizer, o que que insatisfazia, né? Se o Juvenal Galeno percebeu que o pobre, né, sentia uma determinada felicidade por ter uma casa, ter um roçado, ter uma rei, ter uma espingarda, ter um conjunto, coisas assim, também para o pescador, também ele percebeu a felicidade do pescador por não ter hora, por exemplo, né, de o trabalho se parecer com uma festa porque ele não tem patrão, né, ele é dono da sua jangada. Então, o Juvenal Galeno, acho que no sertão tem várias poesias, né, interessantes, assim, que você poderia trabalhar mesmo para ver essa condição social, vamos dizer assim, né? Essa poesia social. Tem uma poesia bem social sobre a lavadeira, essas figuras, por exemplo, a lavadeira, a engomadeira, são três que ele trata, deixa eu ver, e a costureira. Então, são três figuras populares que ele vai falar sobre o sofrimento dessas três figuras, né? A figura da lavadeira, que era da engomadeira, que era molestada pelo senhor, né? Claramente como se fosse uma moléstia, né? No sentido que, inclusive no final, né, paga até um dinheiro. A própria lavadeira que não conseguia nem fumar, porque ele disse que não dava para fumar debaixo d'água, porque ela não podia parar de trabalhar, em nenhum momento, não tinha nem tempo para fumar um cigarrinho. Ele disse, fumar debaixo d'água, né? E a costureira que ela se lamenta, assim, do trabalho dela, que é duro, mas, ao mesmo tempo, uma das coisas que ela diz, pelo menos eu não trabalho na casa dos outros. Tipo assim, o trabalho, ela vê a sua condição melhor do que a condição da engomadeira e da lavadeira, que teria que sofrer os abusos, né, do patrão. Então, talvez trabalhar com essas três poesias, né, se procurar lá nas lendas e canções populares, tem lá lavadeira, a engomadeira e como é que chama? E a costureira. Seria talvez uma coisa legal também trabalhar, né? O que você acha, Dalila? Eu gostei dessa indicação, depois eu vou procurar. Muito obrigada. É fácil, obrigada também. É fácil o livro dele, viu? Letras e Canções Populares tem disponível lá na Casa Juvenal Galeno, no PDF. Tá bom. Obrigada. Mais alguém? Oliviano, através da pergunta da Mara, me surgiu aqui uma questão, professor Manuel Carlos, que ela falou sobre essa utilização da poesia, né, como uma ferramenta de ensino, e aí me veio a questão, né, eu não sei se o senhor já falou isso durante sua apresentação, eu cheguei bem depois, minha aula ainda estava acontecendo quando iniciou o evento,
Mas em que momento o senhor teve contato com a literatura? Foi através da escola ou foi baseado em influências de familiares, né? Como foi o seu contato com a literatura? Rapaz, na verdade, é uma história bem fabulosa, né? Mas é real, é verdade, tá? Não é mentira, não, é verdade. De mãe, ela foi clandestina na época da ditadura militar, né? Na clandestinidade. Nós morávamos em Mato Grosso, Várzea Grande, né? Clandestinos, né? Fomos aí, a minha família foi clandestina. E a minha avó, ela comprava umas rendas aqui do Ceará, aquelas rendas e tudo, para minha mãe sobreviver lá. O pessoal não conhecia. Hoje em dia é mais fácil, mas ninguém conhecia essas coisas aqui do Ceará. Entendeu? Aquela renda, crochê, todos aqueles motivos, aquela coisa. Então, a gente vivia, na minha parte de sobrevivia em torno disso. Só que a minha avó colocava, dentro desse pacotão que fez, bem grandona, um livrinho da coleção Vagalume. Estou me emocionando. Um livrinho da coleção Vagalume. Aquele livrinho daquela coleção Vagalume. O Escaravelho, né? Era eu estou me lembrando, Tonico e Tinoco, né? Tonico e Carniça. Eram uns livrinhos que tinha infanto-juvenis, né? Livros infanto-juvenis. Aí foi por aí que eu comecei a gostar de ler. E também, quando eu vim para Fortaleza, o meu tio também era ele também assim, gostava muito de literatura, que é o Manuel Fonseca, né? Também foi. Então, aí também eu comecei a gostar de poesia, comecei a ler poesia, adolescente. Aí pronto, aí quando eu fiquei mais adolescente mesmo, assim, aí pronto, aí me encantei mesmo, só queria vivia mais o mundo da literatura do que o mundo real, né? Se me refugiava da literatura. Eu não sei se era um refúgio também, sei lá. Mas a gente vive, né? Tem um momento ali. Hoje eu queria ler como eu lia naquele tempo, né? Quando a gente começa a trabalhar, fica mais difícil, né? A gente faz um esforço para conseguir ler um romance. Queria ter a idade da Dariana, que dê 3 romances por mês ou 4. Dariana. Estou brincando, é que ela é a minha iniciação científica, é a minha atual orientando a iniciação científica. Que coisa boa, ela leu de tudo, viu? É bom demais, não é não? É isso, foi desse jeito, né? Não é coisa fantástica, não. Não é história fantástica, não. É real, é de verdade. Para você. Não é ficção, né? Não é ficção, não, é história. Porque o pessoal fica. Eu até digo a gente. O pessoal fica querendo, muitas vezes, diferenciar ficção de realidade. Mas é mais interessante a gente diferenciar ficção de história, entendeu? Né? Verdade. Porque o real é uma coisa muito abstrata, mas a história a gente sabe, né? A história é verdade. Né? A história tem um compromisso com a verdade. Então, para mim, ficção, a grande diferença que nós temos é história, né, e ficção. Se bem que tiveram alguns que disseram que a história era ficção, um absurdo. Mas aí já é uma discussão interessante também, né? Ok. Bom, eu tenho certeza, professor Manuel, que você apresentou muito bem Juvenal Galeno, né? Sem aqui me demorar nas questões mais de natureza conceitual, não é? Porque eu chamo a atenção para isso. Né? O percurso metodológico da tua fala, não é? Se inicia com uma discussão teórica, querendo perceber, pensar, não é? Aquilo que tem te mobilizado do ponto de vista intelectual, não é? A entender essa noção, esse conceito, né? Que você trabalhou conosco hoje aqui, transculturação,
e depois pensar isso a partir, trazendo o Juvenal Galeno, né? Então, assim, eu acho que fica, para nós, a Déia ainda está aqui, a Déia é uma das nossas alunas que também se volta para a questão da literatura, tá? Está ainda no início do curso, e tenho certeza que foi instigante a tua fala para ajudá-la a pensar algumas questões nesse sentido. Mas o que eu quero ressaltar, sobremaneira, é a apresentação que tu fizeste de Juvenal Galeno, não é? E quero, a partir dela, dizer para os meninos, né, para a turma, que como nós podemos melhor conhecer, não é, o Ceará, tá? As práticas, né? As elementos da tradição, né? Elementos que se chocam, não é? Relações de poder. Eu acho que tudo isso, de alguma maneira, é possível identificar nos trabalhos do Juvenal Galeno, entendeu? Então, assim, ler Juvenal Galeno, por exemplo, é conhecer muito de elementos da história que, muitas das vezes, a gente não encontra na historiografia, né? Dada a riqueza mesmo não só temática, né? Mas riqueza mesmo de subjetividades, né? De perspectiva que a gente encontra, que nos remete para uma compreensão, para níveis de compreensão que é bastante pontual, né? É um recuo mesmo. Eu acho que essa preocupação que ele teve, né, de deixar, né, para a história, de certo modo, um pouco disso que teria ido junto, né, para o túmulo com as gerações passadas, né? E que, de alguma maneira, ele nos apresenta a partir do seu trabalho, né? Do seu sacerdócio, no sentido mais pleno da palavra, né? De preocupação com a cultura popular. Queria chamar a atenção para isso. O Igor aqui, ó, estava perguntando sobre o grupo de estudo, né? Que, inclusive, Olivenu, eu acho que esse grupo de estudo, se os meninos conseguirem, se eles, assim, porque são 8 encontros, né? Aí, se a pessoa faz 6 encontros, ali 6, né? Aí eu ganho um certificado. Eu acho que esse certificado serve aí para eles aí também, não? Né? Sem dúvida. Tem a assinatura minha, da coordenação do curso e do diretor. Então, se o pessoal se essa turma quiser participar, ganham esse negócio e vale 15, né? 15 horas, né? Cada semestre em grupo de estudo vale 15 horas para as atividades programadas. Então, acho que eu vou pegar, eu vou enviar o... Você tem o meu contato, né? Se aqueles que estiverem interessados... Compartilhe com eles. Compartilha com eles o meu contato, que eu incluo eles no grupo, no grupo de WhatsApp, né? No grupo de estudo, aí fica recebendo a programação para participar. Agora a gente já fez 2 encontros, acho que já foram 2 encontros, Então, aí, né, de repente ainda dá, ainda se assistir os outros encontros todos, ou perder só um, depois conseguir esse certificado de participação no grupo de estudo. Bacana. Manuel, quero te agradecer pela disponibilidade de estar conosco, né? Nessa tarde, final de tarde, sem direito a café, né? Ainda bem que tem uma cerveja ali na geladeira. A cara de chateado dele, não é? Então, agradecer a sua disponibilidade, não é? O seu zelo, né? De compartilhar conosco aqui as suas reflexões, um pouco da sua história de vida também, né? Isso é muito bacana, e tenho certeza que foi
foi importante para a moçada aqui que participou. Quero agradecer a Dariana também, tá? E o professor Zilmar, que sempre conosco se faz presente, dando as suas contribuições sempre muito pertinentes também. Você quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade, querido. Eu que quero agradecer, viu, a oportunidade, agradecer também a turma aí, que ficou aqui com a gente, assim, acho uma instigante oportunidade de discutir esse tema, né, da literatura, agradecer o convite do Olivenor, manifestar a minha satisfação de estar vendo aqui o Zilmar mais uma vez, né, depois daquele encontro lá no Sobral, né, Zilmar? Então, é isso. Qualquer coisa, viu, gente? Estou aqui à disponibilidade de vocês. Se eu tivesse sua disciplina, a gente estaria junto no mesmo livro, né? Tu não escreveu, foi? É um amado que eu tenho. Um amado que eu tenho. Rapaz, a oportunidade que você tem de estar junto com o Roger Chartier no mesmo livro, cara. Peter Barker. Caraca. Perdeu. Tá vendo? Ei, já tá preocupado com você, com o Damasceno. Vocês têm esse livro, PDF desse livro? Cultura? Você tem, Silmar? Saiu em PDF. Não, envia aqui para o disponibilizou em PDF a editora. Eu posso... Bacana. Compartilha. Eu vou compartilhar com você e você compartilha com... Pronto. Bacana. Eu vou até aproveitar para dizer que provavelmente eu vou lançar para agora, para o final desse semestre, um mini curso de cultura popular. Então, provavelmente eu vou até usar material desse livro. Então, eu queria convidar vocês, quem tem interesse em cultura popular, para a gente dar uma estudada em alguns elementos da cultura popular. Né? Ok. Gente, abraço fraterno, muita paz, saúde para todos nós. Valeu, Manuel. Boa noite. Sua simpatia é sempre contagiante. Abraço, gente. Até mais. Até mais.